Vídeo de número 3, dando continuidade, então, recorrer ao contexto. Recorrer ao contexto significa examinar o que precede o que sucede ao texto escolhido, né? Há uma regra em hermenêutica que afirma que não se pode interpretar um texto bíblico isoladamente, né? Mas sempre recorrer ao seu conteúdo. Textos que, analisados isoladamente, parecem estranhos, que não conhecem que foram analisados à luz de um contexto, ou seja, quem lê o texto tem que conhecer o pretexto e o pós-texto para não ter contexto, para não ter pretexto, né? É assim, explicar as escrituras pelas próprias escrituras. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é uma regra, assim, ela ensina que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, praticamente dizendo mesmo. Realmente o confronto da Bíblia com a Bíblia resolve aparentes contradições, né? Esclarece, define, completa e enriquece, né, o nosso texto com pensamentos. A Bíblia é um todo. A todas as perguntas propostas pela Bíblia, ela mesma as responde. Amém? Nós já falamos, estudar o texto bíblico é extremamente importante. Aí você vai responder perguntas básicas para, na sua pregação, você preparou o texto, escolheu o texto bíblico, foi iluminado pelo Espírito Santo. Aí você vai se responder por quem? Para quem? Por quê? Quando? Onde? Como? Isso tudo em cima do texto bíblico. Isso vai trazer para você uma luz. Isso vai trazer para você conteúdo para colocar o seu texto para os seus ouvintes, né? Amém? Amém. A introdução. Tanto a introdução, que está aqui na página 105, com todo o corpo da sua pregação, frase de transição, desenvolvimento, processos retóricos, conclusão e apelo, essas partes constituem a ordem do sermão, isto é, sua organização com as devidas divisões básicas para orientar o pregador na apresentação de sua mensagem, né? No caso aí, a estrutura, podemos chamá-la de esqueleto do sermão, né? A forma e o corpo do sermão aparecem depois. O objetivo principal na elaboração dessa estrutura é nortear o seu desenvolvimento. A introdução, então. A introdução é aquela que vai determinar o conteúdo e o tom da mensagem. Através dela, o pregador ganhará ou perderá a atenção do ouvinte. Pela introdução, o pregador pode anunciar aos seus ouvintes como irá trabalhar ao assunto, a importância do mesmo para os nossos dias. Se ele fizer isso bem feito, certamente ganhará a atenção dos ouvintes. Bom, a introdução é a parte do sermão que serve de ponto de contato entre o pregador e a plateia, o auditório, ou a igreja, ou o ouvinte. A introdução normalmente é a última parte a ser feita na pregação de um sermão. Por quê? Né? O pregador ele deve formar a ideia geral do assunto que irá falar. É impossível se apresentar uma introdução de um sermão do qual não se tem ainda a ideia geral nítida. A introdução ela deve ser feita exatamente quando o pregador tiver fixado o propósito do sermão. Escolhido o texto, determinado o tema e organização, organizando o esboço. Então ele estará pronto para preparar a introdução do sermão, onde ele irá dizer ao seu público o que irá falar
na pregação ou no sermão, né? Então ela deve ser preparada por último. A introdução implica em aspectos não técnicos, mas psicológicos. Explicaremos melhor isso daí. Para começar o sermão, o pregador deve identificar o tipo de auditório a qual ele irá falar, o tipo de ouvinte, ou a necessidade da igreja, dos irmãos que estão ali. Ele tem de preparar espiritualmente, psicologicamente os irmãos para o sermão que irá pregar, tá? E o objetivo da introdução, não é mesmo? O pregador ele deve ter em mente que a introdução é algo inteiramente preparatório, é a síntese. Nela, o pregador mostra o propósito do sermão, é como preparar a mesa e mostrar o menu a ser servido. É despertar o apetite apenas, né? Porque comer implica sentar-se à mesa e começar a saborear a comida, né? Anunciada, no caso aí que ele... Assim faz o pregador na sua introdução do sermão. Amém? Dando continuidade ao nosso vídeo, a introdução ela é um elemento que deve ser breve, né? Ela não pode ser extensa, é como escrever uma redação, né? Primeiro parágrafo, 5 linhas, porque senão você perde o contexto, o conteúdo da mensagem. Amém? A introdução ela deve ser apropriada, isto é, ela deve dizer exatamente o que irá ser apresentado durante o sermão. O objetivo da introdução é levar os ouvintes para dentro do sermão, né? Uma introdução não apropriada afasta os ouvintes do propósito do sermão. A razão pela qual aconselhamos ao pregador, você pregador, redigir a introdução por último. E o motivo de se fazer a introdução por último? Isso aí. A introdução deve ser interessante. Ela deve de aguçar o apetite pela mensagem. A introdução ela deve ser simples. Simplicidade entra aqui como uma qualidade indispensável ao sucesso da pregação, né? Quais são as fontes da introdução? O texto bíblico, como nós já falamos, o contexto pode ser tanto do próprio texto escolhido como base de pregação, como também do contexto histórico. Eu utilizo muito o contexto histórico nas introduções quando eu prego, né? Biográfico ou doutrinário, no caso. A ilustração, ele pode ser ilustrativo. Recomenda-se o emprego de uma breve ilustração que tenha relação direta com o tema e que possa chamar a atenção do auditório, né? Fatos e eventos da atualidade. Um exemplo, nós estamos vivendo aí o afastamento social, a pandemia. Podemos citar na introdução aí, dependendo do texto que você for colocar para o teu público. Particularmente, quando se há um tema muito maçante, muito massificante, toda hora você ouve falar de uso de máscara, toda hora você ouve falar de Covid, toda hora você ouve falar de afastamento, toda hora você ouve falar de fechamento das igrejas. Isso acaba, desculpa da expressão, pé no saco. Então vamos atentar para isso, você usar um tema atual, uma coisa que está acontecendo, mas todo mundo está falando, isso traz aí uma certa frustração, né? Uma frase ou um provérbio, né? Essa forma de introduzir a mensagem é bem mais retórica, porém ela é válida se feita com propriedade. Normalmente a melhor forma de se começar um sermão é proceder de maneira
mais simples possível. Um exemplo, a Bíblia está repleta de profundos pensamentos e provérbios, encerrando sublimes verdades práticas. Outro exemplo de Salmos, né? Experiência pessoal, quando você usa ali na introdução um testemunho de vida seu, né? Amém? Vamos dar continuidade aqui então. Frase de transição é aquela frase que expressa o pensamento completo, normalmente constituída de uma oração verbal. Localiza-se entre a introdução e o desenvolvimento do sermão. É uma frase... Eu te aconselho a usar também um texto, um versículo bíblico. Ela vai te induzir a colocar à mesa o texto do sermão. O desenvolvimento. O desenvolvimento, este é a maior parte do sermão, através do qual o pregador vai fazer seus comentários, desenvolver seu ponto de vista sobre o assunto que ele se propôs a pregar. É preciso que o mensageiro transmita toda a mensagem que o Espírito Santo lhe concedeu. Daí a importância dele refletir e meditar antes de pregar. É todo o corpo da pregação. É nela que você vai, enfim, transmitir a mensagem. Tem muita gente que enfeita demais o pavão, enfeita demais o bolo e o recheio é seco, a massa queimou, enfim. O desenvolvimento, ele é o conteúdo por completo aí da pregação, é a mensagem a qual você quer transmitir. Processos retóricos. No momento de desenvolver a mensagem é que o preletor deverá lançar mão dos chamados processos retóricos para desenvolver sua pregação. Esses recursos são utilizados conscientemente ou inconscientemente pela maioria dos pregadores. Eles passam a ser imensamente mais úteis no desenvolvimento dos seus pontos principais. O que é o processo retórico? É você voltar, né? Lá atrás ou ir lá na frente. É você usar versículos isolados de outros livros da Bíblia que vão completar aquele assunto a qual você está desenvolvendo. E para isso você utiliza aí regras ortográficas de confecção de textos, por exemplo, a narração, interpretação, ilustração, aplicação, exortação, dissertação. Nesse item do livro, apenas enumeramos algumas formas dissertativas de desenvolver-se o sermão, de forma a despertarem o sermão dentre muitas outras, né? Por favor, leiam aí a nossa apostila. A conclusão do sermão. A conclusão deve ser usada como meio de retomar o ponto de vista inicial do sermão. O pregador pode nela recapitular as ideias centrais da mensagem que pregou. A conclusão deve ser viva, enérgica, clara e precisa. Ela é o elemento que amarra a introdução e o desenvolvimento do sermão. Saber entrar e saber sair em uma pregação, essa é a razão de se estudar o sermão a ser pregado, a palavra a ser pregada. Normalmente o pregador ele pode unir o clímax de uma mensagem à sua conclusão, né? Ou seja, o ponto culminante quando o pregador e o ouvinte são profundamente movidos pelo Espírito Santo, né? Na passagem do último ponto do sermão para a conclusão, deve-se proceder com todo cuidado e oração em espírito. Lembra como nós dissemos na última aula que você tem que ouvir, não só falar, mas ouvir também a voz do Espírito e ouvir
as sensações transmitidas pelos ouvintes, ou seja, o feedback. E é aí que o pregador tem a oportunidade de fazer a aplicação final e definitiva de todo o sermão. Essa parte é tão importante quanto a introdução. Grande parte do êxito da pregação depende de uma boa conclusão, do clímax de nosso sermão. Deve ser alcançado aí, na conclusão, né? E como podemos preparar uma boa conclusão? Recapitulando, repassando, um repasse sucinto e dinâmico dos pontos principais do sermão. Essa recapitulação não significa voltar a pregar, mas destacar os pensamentos chaves, né? Fortes e positivos. Narrando, ou seja, discorrer sobre o fato que possa servir de aplicação à mensagem pregada. Isso cativa o interesse dos ouvintes, comove ao ponto de tomar uma decisão. Já vamos chegar lá. Persuadindo, um sermão bonito que recebe aplausos, elogios, mas não leva a persuasão, é como barulho de latas vazias. Ou seja, nem sempre o glória e aleluia e o retetê são termômetros de uma boa pregação, de que a palavra atingiu o coração. Não é? Mas sim a persuasão da palavra do Espírito Santo, né? Que fazem o ouvinte, leva ele a uma decisão. Levar ele a essa decisão é uma tarefa séria e cuidadosa, né? Efetuada durante toda a pregação e que requer graça e unção do Espírito na vida do pregador. Pregar um sermão sem visão e sem persuasão é perda de tempo, né? Por isso devemos empregar esse método na conclusão dos nossos sermões. Convidando, ou seja, já vamos aí então entrando já de cara ao último item aqui da estrutura aqui do sermão, do sermão, que é o apelo, né? Muitos manuais de homiléticas não destacam o apelo, que é uma grande perda, visto que o grande importância desse elemento estrutural da mensagem. Alguns confundem apelo com conclusão da mensagem. Todo sermão deve concluir com o convite, ou apelo. É convite, não é Covid, não. Com o convite ou apelo. Seja ele um sermão para a igreja ou para os ímpios, né? O convite enquadra o propósito específico da pregação. De nada vale um sermão muito bem organizado sem a conclusão vitoriosa. Ou seja, qual o objetivo daquilo tudo? Ganhar almas para Jesus ou desenvolver naquele coração afastado, naquele coração desviado, o desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Amém, amém?